Hello, my friend! Sejam muito bem-vindos de volta ao meu canal. Aqui te faz conquistar uma rotina produtiva. Então aproveita, clique em gostei e não deixe de se inscrever para não perder nenhum conteúdo novo. Você já percebeu que aquele pacote de biscoito some e some muito rápido quando nós estamos estressados? Aqui hoje você vai entender por que nós fazemos isso e vai aprender 5 estratégias para quebrar esse ciclo. Como vocês me conhecem, eu sou a Marcela e eu resolvi trazer esse tema hoje para nós conversarmos, porque foi mais uma pergunta de uma caixinha de perguntas que eu coloquei. A pessoa me perguntava como que eu consigo controlar a minha compulsão alimentar ou como que eu faço para comer de forma não emocional. E para começarmos essa conversa e adentrar mais nesse assunto e nesse conteúdo, é muito importante a gente começar a saber diferenciando a fome física da fome emocional. Então, a fome física é aquela que depois de comer por umas 3 ou 4 horas, você começa a sentir aquela fome, tem os sintomas como a barriga roncando, em algumas pessoas pode ter até fraqueza pelo fato de não poder ficar muito tempo sem se alimentar. Também tem aquela coisa em que você aceita qualquer alimento que tiver, seja ele salgado ou doce. E você é aquela pessoa que fica altamente ou o normal, saciado após ingerir esses alimentos. Só que a diferença da fome emocional é quando a gente quer comer aquele docinho, aquela comida específica, o que eu quero não tem aqui em casa. Então, é aquela fome que do nada dá um estalo e ela surge para você comer imediatamente. Não é aquela que depois de 3, 4 horas da última refeição, não. É aquela que do nada me deu uma vontade de comer um banoffee, uma coisinha mais doce, mais gordurosa. E geralmente, essa fome, que é a fome emocional, ela não é saciada. Por quê? É aquela pessoa que vai comer além do conforto e depois ela ainda vai sentir culpa por ter comido demais. Por quê? Ela não é uma fome física, ela é uma fome emocional. Então, se você não desvendar exatamente por que você está tendo aquela fome, o que te levou a comer aquilo, se você teve uma noite de sono mal dormida, então você tá com essa vontade de comer essa besteirinha maior. Se você mesmo não saber identificar essas coisas, pode ter certeza que você está passando por uma fome emocional. E essa fome emocional, ela continua, por mais que você coma. E muitas vezes ela está associada ao sentimento de culpa depois de ter comido. Então, existe essa diferença. Você precisa analisar muito bem qual é o tipo de fome que você tem naquele momento, para saber se você está agindo como necessário, que é a fome física, ou se você está agindo só pela emoção, que é a fome emocional. Nossa, Marcela, significa que eu nunca posso ter uma fome emocional? Não, você pode, uma vez ou outra. Igual eu mencionei já no cenário em que você não dormir bem, é normal você ter uma predileção por alimentos mais gordurosos, você ter essa vontade de comer um docinho a mais. Mas não usar daquilo de uma muleta, de sempre querer estar procurando coisas mais gordurosas e saborosas para poder estar ingerindo sempre. E para que essa fome mais emocional aconteça, pode ser que você passe por alguns casos de gatilhos. E existem alguns gatilhos mais comuns, como por exemplo, o estresse agudo ou crônico. O que esse estresse faz no nosso corpo? O que acontece exatamente? Então, esse estresse, ele eleva o cortisol no nosso corpo, que aumenta o apetite por carboidratos e gorduras. Então, se você é aquela pessoa que sempre tá com essa vontade de comer coisas gordurosas e nunca é suficiente, você sempre quer mais, um hambúrguer ou uma carne com mais gordura, pode ser que o seu cortisol esteja elevado, e um dos sintomas pode ser o estresse, mas também pode ser uma noite mal dormida. Então, é muito importante você analisar qual é a predileção de qual alimento. Então, outro gatilho também que pode acontecer é a ansiedade. A ansiedade é um gatilho que... O que acontece no nosso corpo? O nosso corpo vai interpretar tudo como uma ameaça. Então, ele pode... Pelo fato dele interpretar as coisas como ameaça, você vai comer para
fornecer aquela sensação de controle e distração momentânea. Então, já que o meu corpo me coloca em alerta, eu estou ansiosa, sempre acelerada, eu vou comer aqui, ou por ser uma distração, ou para dar aquela sensação de que eu estou no controle da situação. Por mais que seja, às vezes, incompreensível, né? Você comer para ter essa sensação de controle, mas isso acontece com muitas pessoas. O terceiro gatilho muito comum é o tédio ou a procrastinação. E o que ele faz no nosso corpo? Nosso corpo ele está passando por uma falta de estímulo e o nosso corpo e o nosso cérebro também vai buscar essa dopamina fácil e geralmente é numa comida ultra palatável, maravilhosa, aquela que você chega saliva só de pensar. E o quarto e último gatilho que é mais comum é a exaustão ou um sono ruim. E aí o nosso corpo ele está passando por hormônios de fome, né? A grelina vai subir porque o nosso corpo está com fome e a saciedade, que é a leptina, vai cair. Então vai ficar mais difícil da gente se decidir com calma, porque a gente está com fome. E esses gatilhos mais comuns, muitas vezes, faz a gente comer pela emoção e não pela fome física. Por isso que é interessante você saber diferenciar essas duas e, além disso, conhecer os gatilhos para ver se você passa por algum deles. Outra coisa muito interessante, seguindo essa cascata de entendimento. Quando eu falei para você que o nosso corpo vai em busca da dopamina fácil, a comida é uma recompensa fácil. Mas, Marcela, por que exatamente? Bom, tem 3 fatores que eu posso mencionar para você. Os alimentos ricos em açúcar, gordura ou sal, eles vão ativar o sistema de recompensa mesolímbico. Então, vai ativar uma via neuroquímica que é envolvida em várias formas de dependência. E além disso, no segundo ponto, a liberação de dopamina vai gerar um curto pico de prazer, que vai imediatamente aliviar aquela emoção desagradável que você esteja sentindo, seja ansiedade, seja raiva, angústia, tristeza. O fato da dopamina ter um pico, por menor que ele seja, já alivia todos esses outros sintomas. E, além disso, tem o terceiro ponto, que é esse alívio. Por menor que ele seja, por curto que ele seja, o nosso cérebro vai aprender que quando eu sinto X emoção, eu senti raiva. Então eu vou comer um hambúrguer, porque vai resolver. Ou então, eu tive um trabalho muito difícil, eu tô muito cansada, tô exausta hoje porque eu trabalhei muito. E que tal eu comer um hambúrguer hoje? É para você ter essa recompensa porque você sentiu cansaço e trabalhou muito, ficou exausto. Só que quando você repete esse tipo de comportamento, ele vai formar um hábito automático. E aí que mora a maioria das compulsões alimentares. Por quê? Porque a pessoa não come pela fome física, e sim pela fome emocional. Então, agora que você está entendendo todo esse processo, se você repetir isso várias vezes, o seu corpo sempre, e o seu cérebro também, sempre vai entender que, independente da chateação que ele teve naquele dia, da raiva que ele passou, ou do estresse, ele precisa de uma recompensa. Ele pode comer alguma coisa mais saborosa, mais deliciosa. E a gente deve ser o mais consciente possível para paralisar esse tipo de comportamento ou tipo de hábito que pode estar acontecendo na nossa vida. Eu nunca fui essa pessoa que sofreu com compulsão alimentar. E atualmente também não sofro. Eu era aquela pessoa que, se eu estava estressada, ansiosa ou chateada, era o contrário. Eu ficava extremamente sem fome. Deixa de comer, não sinto fome, então, café da manhã. Tomei o café da manhã, mas depois não sinto fome, e quando eu vejo já fiquei o dia todo sem comer. Eu sou essa pessoa, que é o contrário da pessoa que tem a compulsão. Porque a maioria dos casos é isso. Tá estressado, tá comendo, tá triste, tá comendo, tá feliz, tá comendo. Porque não pense você que a compulsão alimentar é voltada só para os sentimentos de tristeza. Não. Vamos supor que você foi super bem em uma prova. Você quer comemorar, comendo aquela comida deliciosa. E se você repetir isso, também vai virar um hábito automático. Então, por isso que é muito importante. Não que só porque você tenha compulsão, você tem que observar como que funciona a sua mente, o seu comportamento. Não. Eu, Marcela, sempre observo, por mais que eu não tenha esse lado de compulsividade. E eu tô resolvendo falar esse conteúdo, esse tema aqui nesse vídeo, porque mais de uma pessoa pediu na caixinha. Às vezes pode ser a realidade do que aquela pessoa esteja passando, mas
eu também posso dar dicas através do que eu faço que funciona para mim. Porque é notável que quando uma vez que a gente come uma besteira ou uma coisa mais gordurosa, mais deliciosa, quanto mais a gente come, mais a gente quer comer. Mais vezes a gente acha que a gente pode sair da nossa alimentação saudável para poder ficar chutando balde sempre. E é muito interessante isso porque por tudo que eu pesquisei, por tudo que eu li, tem 5 pontos muito interessantes que, com esse conhecimento, você pode sempre estar usando ao seu favor para evitar ficar comendo pela emoção. E o primeiro ponto é name it to name it, que fala, que é identifique a emoção antes de abrir a geladeira. Então você vai parar e pensar: eu estou ansiosa fisicamente, com fome? Porque assim, se eu tô só ansiosa, não tem por que eu comer. Se eu não estou com fome, se minha barriga não está roncando. Agora, eu tô estressada e quero comer só porque eu tô estressada? Então é muito interessante, antes de você ir lá pegar a comida ou ir lá abrir a geladeira e já imediatamente começar a comer, analisa, para e identifica essa fome. Porque pode ser ou a fome física ou a fome emocional. O segundo ponto fala sobre a dopamina. É muito interessante, que é planeje escapes de dopamina que não envolvam comida. Então, o fato de você ouvir a sua música favorita vai fazer com que haja uma liberação de dopamina em você. Se você praticar uma atividade física, tem liberação de dopamina. Se você checar o sol, se você se expor à luz do sol por alguns minutos, também. E você pode estar sempre procurando fazer atividades onde você precise se concentrar mais tempo, como, por exemplo, ler um livro. É uma atividade de baixa dopamina. Agora, aquela pessoa que pega o celular e fica aqui, ó, rolando no feed, é dopamina o tempo todo, vídeos curtos que sempre te deixa ligado, e você assiste, você quer mais, você quer ver mais um, quando você vê, já passou 1 hora. Então, você ter essas predileções por atividades que têm dopamina, mas que não envolva comida, já vai te ajudar e vai facilitar esse seu processo para você. Eu sou muito a favor de rotina em tudo, e com a alimentação não seria diferente. Então, esse terceiro ponto seria sobre você planejar as suas refeições, você ter uma rotina de refeições, você ter um horário consistente, onde todos os dias você vai se alimentar nos mesmos horários. Por quê? Você vai conseguir identificar muito melhor se aquela fome é física ou não. Porque se deu 8 horas da manhã, que é o horário do seu café da manhã, você tomou o café da manhã, 9 horas da manhã, se você sentir fome, não vai ser fome física, porque ainda não deu tempo da digestão acontecer completamente. Então, provavelmente, é um alerta de fome emocional. E principalmente se você, no meio da manhã, quiser comer uma rosquinha, algo mais gorduroso, algo que é mais palatável. E você ter essa rotina bem estabelecida já vai facilitar a sua vida em muitas coisas. E eu costumo falar que se tiver muito difícil para você, não enfrente essa jornada sozinha. Conte com pessoas que já têm uma rotina bem estabelecida, pessoas que se alimentam muito bem, pessoas que têm muita disciplina, porque a tendência desse ambiente é te incentivar e te impulsionar cada vez mais. Então, Marcela, tá muito difícil, só andando com as minhas amigas que já são pessoas disciplinadas, não tá me ajudando. Procure um suporte, procure um psicólogo, porque ele pode entender ou te ajudar a entender melhor todo esse fator psicológico da fome física e fome emocional. Por que você tem essa fome emocional? De onde vem essa raiz desse problema que pode ser solucionado? E uma dica super importante para a gente concluir sobre esse assunto é que é muito interessante para você que tem essa dificuldade em relação à compulsão alimentar, você entrar em desafios curtos de 3, 7 dias, que a maioria das pessoas fazem na internet. Eu, por exemplo, atualmente estou fazendo com os meus seguidores o desafio de ficar 15 dias sem açúcar adicionado. Se você tem interesse, o link está na descrição desse vídeo. E é um prazer fazer parte dessa jornada dessas pessoas. Então, se você é uma pessoa que tem dificuldade em fazer as coisas sozinho, obrigatoriamente se coloque nesses ambientes para que você tenha essa força, esse gás maior, através da convivência com outras pessoas que têm se dedicado, que têm feito por onde. Porque é assim que a sua vida começa a ser transformada, é assim que as coisas vão entrando no eixo e se encaixando.
E não esquece, sempre esteja com uma garrafinha ao seu lado, ou com um copo cheio, ou com os dois. Por quê? Às vezes, se você está comendo só pela emoção, se você tomar uma água, às vezes isso pode resolver. Sabe aquela. Falando sobre o desafio. Quando você tá no desafio de não comer doce nem nada, e você bate aquela vontade de comer doce, toma uma água para você ver se não passa essa vontade. Ah, é difícil, Marcela. Sim, realmente é difícil. Mas para a gente poder alcançar resultados excelentes, a gente tem que se desafiar e tem que melhorar cada vez mais. E é a primeira vez que eu trago aqui no canal sobre esse tipo de assunto, porque vocês me pediram bastante. Então, se você gostou, não deixe de comentar aqui se você tem esse tipo de compulsão alimentar, se esse vídeo te ajudou, se é realmente isso que você passa, mas que esse vídeo pode te ajudar de alguma forma. E não deixe de compartilhar com uma amiga que precisa ouvir tudo isso, precisa desse apoio, para que ela entenda que ela não está sozinha e que tudo dá certo. E se vocês gostaram de conteúdo como esse, comenta aqui se você quer que eu continue falando sobre isso também, que será um prazer poder ajudar vocês e auxiliar. Então é com muita alegria, com muito prazer que eu vejo você no meu próximo vídeo. Tchau!